nossa videoaula de hoje é sobre algumas classes gramaticais. Lembrando que nós estamos no decorrer de alguns dias falando sobre algumas classes gramaticais em específico. Sabemos que a classe gramatical ela é a responsável pela organização das palavras. Então, toda palavrinha que existe, ela organiza-se dentro de uma classe gramatical, que é o mesmo que uma classe de palavras, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pela classe gramatical dos advérbios. Só que antes de eu falar sobre os advérbios, galera, eu quero dizer a vocês o seguinte, que toda palavrinha, ela se organiza. Ela tem um papel. Essas palavras, elas nos auxiliam na hora dos nossos diálogos. É no momento em que nós estamos conversando, nós estamos articulando as ideias. Então, essas palavras, elas são muito importantes e elas precisam ser reconhecidas dentro de cada classe em específica. Eu não posso confundir uma classe gramatical com a outra, pois cada uma tem um papel importante dentro da morfologia. E para eu estudar lá na frente sobre a sintaxe, por exemplo, eu preciso ter essa base muito bem alicerçada. Então, dê uma atenção especial às classes gramaticais, tá? Fiquem atentos, pois na hora em que nós estamos escrevendo as nossas redações, as nossas produções textuais, nós precisamos desse recurso, tá? É muito importante saber colocar no papel todas essas ideias de modo organizado, porque o texto ficará claro, ficará compreensivo. A pessoa que estiver lendo o seu texto, ela não terá dúvidas quanto a algum raciocínio. Por quê? Porque você soube fazer o uso dessas classes gramaticais, você articulou bem o seu discurso, certo? Há outros mecanismos que também devem ser levados em consideração na hora da escrita, na hora da fala, sim, mas a morfologia, ela é fundamental, tá? Então, saber, conhecer, identificar e aplicar as classes gramaticais dentro do discurso, seja ele oral ou escrito, é muito importante, ok? Então, veja bem, o advérbio. O advérbio ele é uma classe gramatical, serve único e exclusivamente para atribuir o quê? Uma circunstância. A quem? Ao adjetivo, ao verbo ou ao próprio advérbio. Ele é uma classe gramatical muito importante, tá? Ela tem a sua importância, pois cada vez que ela altera uma dessas classes gramaticais que eu acabei de mencionar, ela pode atribuir uma ideia de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, entre outras, tá? Mas o que você precisa saber é que o advérbio, ele serve para atribuir uma circunstância ao adjetivo, ao verbo ou a ele mesmo. Exemplo, Paulo jogou. Olha só, nesta oração não tem a presença de advérbio, porque o advérbio é a palavra que modifica, tá? Modifica como? Acrescentando uma ideia de tempo, de modo, de lugar ou outros. Paulo jogou bem. Observe, esse bem é o modo como ele jogou. E jogou é o verbo. Então, olha só, ele está modificando o verbo. Paulo jogou muito bem, certo? Então, muito
é um advérbio. Então, veja, um advérbio modificando o outro, ok? Eu disse a você que o advérbio ele tem esse poder de modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, acrescentando o quê? Uma circunstância. Uma locução adverbial. Olha só, é um conjunto de duas ou mais palavras que, juntas, atuam como advérbio, alterando o sentido do verbo, ou do adjetivo, ou até mesmo do próprio advérbio. Exemplos. Aquele fã sabe de cor, nós temos aí preposição e advérbio. As letras de todas as músicas. Ele sabe de cor, é o modo, é a maneira como ele sabe. Ok? Em breve estaremos viajando pelo Japão. Olha só, outro exemplo de locução adverbial. Em breve. Indica o quê? Tempo. Gosto mais de trabalhar de noite. Advérbio de tempo. Certo? Então, o advérbio ele serve exatamente para isso, para trazer uma ideia. E essas são as locuções adverbiais, que é o conjunto de duas ou mais palavras que juntas desempenham esse papel aí, de locução adverbial. Nós temos a preposição, que é um exemplo de classe gramatical invariável, que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro, ou seja, pode trazer uma relação de dependência ou não. A preposição estabelece ainda uma certa relação de dependência entre elas. Uma oração liga-se à outra por meio de uma preposição e estabelece essa relação aí de dependência. É uma questão fácil de resolver. De preposição. Moravam em Maceió. Em Maceió. Gostava de chocolate. De preposição. Então, o papel da preposição dentro da morfologia é ligar um termo ao outro, certo? Fazer essa conexão, tá? Ela traz mais harmonia entre as ideias, traz mais clareza no seu texto, ajuda você a articular melhor as suas ideias, ok? Então, esse é o papel da preposição dentro da classe morfológica. E as preposições essenciais, quais são elas, então? São palavras que funcionam basicamente como preposição. Quais são elas? A, ante, após, até. De, desde, em, entre, com. Contra, para, por, perante, sem, sob e sob. Então, veja bem. São exemplos de quê? De preposições. E as combinações e contrações? De um lado, nós temos as combinações. Não há perca de elementos, tá? São duas palavrinhas que combinam entre si. Por exemplo, a mais o, ao. Agora, a contração é quando perde-se um elemento e acrescenta outro. Por exemplo, de mais a. Cai o ezinho e fica da. Ok? Em mais o, no. Então, estes são exemplos de quê? De contrações. A perca de um elemento e a inclusão de outro elemento formando uma nova palavra, certo? Então, nós temos as preposições que são resultados de combinações e temos os resultados de contrações, ok? As contrações, olha aqui o exemplo. Preposições ligam-se a outras palavras e ocorre alteração de som e grafia. Foi o que eu acabei de mencionar. A perca de um elemento, a inclusão de outro, forma-se uma outra palavra. Tá? Essa é a contração. Então, de mais o, do. De mais ele, dele. Em mais esse, nesse. Em mais aquele, naquele. Por mais o, pelo. Por mais a,
ela. A mais A, Azinho com acento, com sinal o quê? Grave. É um indicativo de crase, certo? Então, quando nós nos deparamos aí com esse Azinho, com o acento gráfico, né, da esquerda para a direita, sabemos que o nome deste acento é acento grave. Não é preposição, não é crase. A crase é o resultado dessa junção aí. Essa junção ocasionou o Azinho com acento da esquerda para a direita. O nome do acento é grave. É um indicativo de quê? Crase. Ok? A mais A é igual a A com acentinho da esquerda para a direita. Acento grave. Ok? Preposições essenciais são as que nós acabamos de ver anteriormente. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sob, trás. Ok? Então, essas são as preposições essenciais. Temos também as locuções prepositivas? Sim. Nós chamamos de locução prepositiva o conjunto de palavras com valor e emprego de quê? Preposição. Então, há palavras que funcionam também como locução prepositiva. Não temos as locuções adverbiais? Temos as locuções prepositivas. Temos as locuções adjetivas? Então, nós temos a locução prepositiva. Atrás de, longe de, tá? Observe o exemplo. Eram agradáveis para com os amigos. Para com. Exemplo de locução. A proposta estava de acordo com o pedido. De acordo com. Funciona como locução prepositiva. Ok? Então, o emprego das preposições, né? Ela ajuda a dar uma articulação melhor ao discurso, ok? Seja ele oral ou escrito, ok? Ela também estabelece uma ideia. Chegou de carro, meio. Voltou de Pirapetinga, origem. Saiu com os colegas, companhia. Vivia sem dignidade, falta ou ausência. Trabalhava para sobreviver. Esse para estabelece uma ideia de quê? Finalidade. Ok? Então, as preposições também trazem, sim, essa ideia, tá? Opa! Voltando aqui. Olha só, antes de agradecer, eu pretendo mostrar para vocês sobre as interjeições. As interjeições também são invariáveis, estão muito presentes aí nas histórias em quadrinhos e servem para exprimir o quê? Uma emoção, um sentimento, uma ordem, uma súplica, ok? E geralmente elas vêm também acompanhadas lá, né, daquele ponto, né? O ponto de exclamação. Então, olha aí, tem dois exemplos, tá? Dois exemplos aí de tirinhas, ok? Com a presença aí dessas interjeições. Aí, lá na tirinha da Mafalda, né, nós temos esse lembrando-se de algo. É um exemplo. O quê? Interjeição. Tá? Porque elas podem exprimir, sim, essas sensações, as emoções, ok? O papel da interjeição é único e exclusivamente esse. Joia? Então, galerinha, é isso aí. Obrigada. Até a próxima videoaula. Estudem. Fiquem com Deus.